Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos iniciar o nosso L3, o nosso livro 3, com direitos sociais, certo? Então, essa unidade, ela vai falar sobre, nós vamos ver, nós vamos aprender e nós vamos conhecer direito à educação, certo? Então, para iniciar, nós vamos observar essas gravuras que está aqui, essa imagem que está aqui, né? O que que nós estamos vendo? O que é que vocês estão vendo comigo, né? No nosso livro, tá? Então, nós vemos aqui a professora, né, explicando a matéria para os alunos, contando uma história, certo? Então, aqui tem uma interação, né, a professora com os alunos. Aqui nós temos o marceneiro, né, ele trabalhando, né, ele fazendo os móveis dele, né, botando mesmo a mão na massa, né? Aqui nós estamos vendo o que? O médico atendendo a sua paciente. Então, todas essas profissões aqui, ele tem o direito social. Qual é o direito? O trabalho. Só que para chegar nesse trabalho aqui, cada um passou por um processo. Processo de quê? De educação. Educação sobre o quê? Sobre estudar, né, na área. Por exemplo, a professora, ela tem que fazer pedagogia, ela faz letras, ou ela faz geografia, depende da disciplina que ela queira é, lecionar, né? Então, a professora, ela pode ser uma pedagoga, ela pode terminar a pedagogia e pegar várias disciplinas, né, para poder lecionar. Ela pode também escolher, né, qual é a disciplina que ela quer, né, explicar para os alunos, certo? Então, estudou para isso, não é? Então, o marceneiro também ele estuda, ele lê, ele observa, né? Querendo ou não. Ah, tia, mas o marceneiro ele às vezes nem estuda, ele sabe fazer, ele tem um conhecimento dele próprio, nato. Tudo bem, mas ele pesquisa, ele olha, ele quer fazer uma coisa diferente, ele vai atrás, não é? Então, ele estuda aquele projeto, não é isso? Então, agora vamos para o médico. O médico, do mesmo jeito, para ele ser um médico, ele tem que se formar, ele tem que estudar medicina, não é isso? Se preparar. Então, todas essas profissões, gente, passa pelo estudo, pela educação, tá? Então, vamos aqui, ó. Então, é o direito à educação. Muitos têm direito à educação? Não. Muitos não têm direito à educação porque às vezes não tem porque não tem como pagar, ou às vezes não tem porque as condições que ele vive não deu, ele vai trabalhar. Muitos senhores e muitas senhoras, muitos idosos, idosas, ainda tem alguns analfabetos. Por quê? Porque não conseguiu estudar, não teve o conhecimento. Por quê? Porque trabalhavam muito, não tinha tempo, né? Alguns tem, como você já viu no jornal, ou em alguma reportagem, ou no Fantástico, tem pessoas que estão começando a estudar, tem pessoas que estão se formando, tem pessoas que estão terminando os estudos. Por quê? Porque não teve tempo ou porque não teve oportunidade, não é isso? Então, é valorizar o que tem, a educação, o direito à educação, certo? Muitos estão lutando para isso, né? Então, nesse capítulo, gente, como a gente estava explicando já inicialmente, você vai entender por que todas as pessoas têm direito à educação. E como as pessoas que tiveram esse direito negado, o que conquistaram, né? Então, se tem um direito, eles foram negados para eles. O que foi que aconteceu, não é? Então, conversa vai. Observe as imagens acima com a importância das ações retratadas, né? O que nós conversamos, que a tia já explicou para vocês, não é? Todas passaram pela educação, pelo direito à educação, estudaram para ter essa profissão, certo?
todos fazem parte, que ajudam a sociedade, né? O médico ajuda a sociedade, né? A formar, as pessoas ficarem boas, não é? Ajuda a sociedade, os pacientes. O professor, né? Ele explica, ele prepara aquele aluno, né? Ele orienta aquele aluno. O marceneiro, ele faz o serviço para as pessoas, né? Um móvel, uma cadeira, uma cama, né? Então, as pessoas precisam do serviço dele, certo? Então, todos ajudam a sociedade, ok? Com o seu trabalho. Aqui nós temos conversa vem. Para que todos tenham uma vida digna e feliz, o direito à educação, à saúde e ao trabalho deve ser garantido. Esses direitos são chamados de direitos sociais. Escolha um direito social e explique por que você considera importante. Eu vou colocar, né? Eu poderia colocar a educação, né? Direito à educação e direito à saúde. Por quê? Porque o direito à educação, se o médico é formado, porque ele passou pela educação, ele teve o direito de aprender, como eu tia já falou, né? Então, toda profissão, ele passa para onde? Pelo direito à educação. Então, eu acho muito importante o direito à educação. Lógico que o direito à saúde também é muito importante, porque sem saúde a gente não trabalha, a gente não estuda, a gente não vive, não é isso, pessoal? Então, eu acho esses dois direitos muito importantes, tá? Então você vai colocar o que você acha. Então eu vou colocar o direito à educação, tá? Direito à educação. A educação, como a tia já falou, né? Eu falei porque cada uma e direito à saúde, né? Então eu acho muito importante esses dois direitos. Direito à educação e direito à saúde. Lembrando que tem também o direito ao trabalho, não quer dizer que não seja mais importante. Todas são importantes, não é isso? O direito ao trabalho, você tem que trabalhar para poder ter as coisas, não é isso? Então é muito importante também. Gente, olha só, vamos agora para a página 215. Na página 215, nós temos ainda falando sobre direitos sociais. Então, os direitos sociais, eles existem para garantir qualidade de vida e dignidade para as pessoas, não é? Então, o acesso à educação, à saúde, ao trabalho são, né, alguns dos direitos que são muito importantes, sociais, né, que são os direitos sociais que devem ser destinados a todos, né, tanto os ricos como os pobres. Todos têm um direito iguais, brancos, negros, homens, mulheres, todos têm direito. E esse direito está onde garantido aonde? Na Constituição Constituição Brasileira, que foi de 1988. Nós estudamos já no nosso L2, né, falando sobre direitos, sobre Constituição, né, de 1988, não foi isso? Então aqui está dando uma revisão do que nós já vimos, né, pessoal? Então, aqui nós temos, aqui embaixo, olha, tem as crianças, né, mostrando aqui que todas as pessoas, né, as pessoas devem ter seus direitos garantidos, né, por conta da Constituição Brasileira aqui de 1988. Então, garantir os direitos sociais é uma forma de diminuir a desigualdade social entre as pessoas, não é, pessoal? Então, quais desigualdades seriam essas? Então, desigualdade qual é? É o que você acha que você deveria ter e não tem. Por exemplo, desigualdade, eu tenho direito à saúde, né? Direito à saúde. Eu vou no posto, né? Quero ser atendida e não sou atendida, né? Então, vem uma pessoa que tem o conhecimento de alguém lá dentro do posto e é atendida. Então, aí já é desigualdade. É um exemplo, tá, pessoal? Tô dando só um exemplo. Você pode colocar outros exemplos. Eu tô falando assim, porque tem uma pessoa que é conhecido e o outro não tem. Então, ele é atendido porque conhece alguém do posto, né? E o outro que não conhece não foi atendido. Então, isso aí é uma desigualdade social. Fora outras coisas, né? De educação,
né? Isso de trabalho, né? Nem todo mundo tem um trabalho, nem todo mundo tem educação, como a tia acabou de explicar, certo? Então, vamos dar continuidade. Direito à educação. De acordo com a Lei de Diretrizes Básicas, Bases da Educação Nacional, todas as pessoas em idade escolar devem frequentar a escola, né? A tia já falou, né, há pouco. Quando vamos às escolas, quando vamos às escolas, a gente convive com quem? Com as pessoas diferentes, né? Aprendemos a respeitar diferenças, né? Aprendemos a respeitar as pessoas, como elas são. Às vezes as pessoas passam por umas dificuldades, passam muito tempo para respeitar a opinião do outro, né? Respeitar, conviver. Então, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Conhecemos também várias histórias, várias línguas, né? Tem pessoas que não moram aqui, por exemplo, eu tenho um aluno que veio de São Paulo para morar aqui em Fortaleza, né? Então eu conheço, eu pergunto como é lá e tudo, eles falam que tem época de frio, tem época que tem granizo, né? Então são conhecimentos que eu não tenho aqui, que ele trouxe de fora para mim. Então eu já tenho aquela história dele, aquela língua dele, até na fala também, eles têm um sotaque diferente do da gente, não é? Então isso contribui, né, para o nosso crescimento cultural, para a nossa convivência, né, com outras pessoas, né? E também qualifica o quê? E a gente dá aquela importância ao outro, né? Escuta o outro, né? Vive em sociedade, não é isso? Agora nós vamos falar, gente, escolas do passado no Brasil, né, na página 216. Então, aqui nós sabemos que nas escolas, né, que surgiram a partir, né, da chegada dos colonizadores, dos portugueses, antes desse período, as terras brasileiras eram ocupadas apenas por quem? Que nós já sabemos, né? Pelos indígenas. Muito bem. Essa aprendizagem, né, de falar, de aprender, tanto, como eu falo, religião, né, e tudo vieram de quem? Dos jesuítas, né, dos padres jesuítas. Então, a aprendizagem nas comunidades indígenas, eles não aconteceram em escolas. Eles tinham como foco a prática diária, tá? Então, os jesuítas, eles veio para ajudar eles também até a catequizar, né? A falar da religião, né? Do cristianismo, né? Do cristão, né? De ser cristão, da palavra, né? Eles não conheciam, então veio os jesuítas, né? Só que eles só praticavam, como tem dizendo aqui, eles não aprendiam em sala de aula, tá, pessoal? Aqui nós temos a educação feminina, né? Aqui nós temos os anos que vocês vão estudar, tá? E aqui temos a educação feminina. Então vocês sabem que as mulheres nessa época, né? Eu já expliquei para vocês no L2, aqui nós vamos revisar, como a tia já acabou de falar. As mulheres eram preparadas para cuidar da casa, né? Para cozinhar, para costurar, para arrumar as coisas do marido, das crianças, dos filhos. As mulheres serviam apenas para isso. Casarem, ter filhos, elas não frequentavam escolas, né? Então, agora eu vou reforçar aqui lendo, expliquei agora, né? Agora eu vou reforçar aqui lendo para vocês. Então, atualmente, de acordo com a lei, todas as crianças devem frequentar a escola. Mas nem sempre foi assim. Como você estudou, né? Por muito tempo as escolas eram voltadas apenas à formação de meninos, né? Então só os meninos frequentavam a escola. Isso se dava porque as meninas costumavam a ser educadas em casa, onde aprendiam os serviços domésticos, aprendiam só coisas de casa, cuidar do marido, cuidar, arrumar a casa, cozinhar, costurar, só prendas do lar, tá, pessoal? Aí, no início da República, em 1889, foram criadas escolas voltadas para a educação de meninas, né?
nas quais aprendiam a ler, a escrever, a bordar e administrar o lar. Ainda tem, né, o famoso cuidar de casa, o famoso cuidar de criança, o famoso cuidar de lar, não é isso? Muitas delas, de origem mais simples, acabavam abandonando os estudos logo após aprenderem a ler e a escrever. Então, elas queriam só aprender a ler e escrever, e aí abandonavam o estudo, porque não tinham condições de pagar estudo, não tinham condições porque tinham que trabalhar, não é isso? Elas deixavam de ir à escola para cuidar de casa e dos irmãos mais novos. Por quê? Porque os pais iam trabalhar, né? E aí ela tinha que cuidar dos irmãos e cuidar da casa, certo? Então ela não tinha tempo de ir para a escola, entenderam? Elas já começavam a cuidar dos irmãos desde cedo. Por isso que hoje você tem muitos, não sei se vocês são dessa, conhece, né, o bisavó, o avô de vocês, que cuidaram dos irmãos mais novos, os mais velhos, né? A gente escuta muito isso na família da gente. Ah, eu cuidei do meu irmão. Por exemplo, quando eu era nova, né, os meus 14 anos, eu cuidei do meu sobrinho, né? Eu cuidei do meu sobrinho para minha mãe trabalhar. Então eu ficava com o meu sobrinho o dia todinho, né? Eu e a minha mãe, né? Claro que eu ficava maior tempo comigo, eu ficava com ele, porque a minha mãe também tinha que trabalhar na loja. Então, e é porque a gente se ajudava, mas era assim. Eu ficava com ele, né, para poder a minha irmã estudar e trabalhar e estudar. Ela trabalhava durante o dia e à noite ela estudava, né? E eu, como eu só trabalhava só estudava de manhã, e aí eu ficava com ele à tarde até à noite quando ela chegava, né? E a minha mãe ficava com ele de manhã. Era assim, certo? Então, gente, olha só. Acabavam abandonando os estudos, né, por conta disso. Os meninos de família mais pobre começavam a trabalhar muito cedo, os meninos. Muito e muito não frequentavam também a escola e eram analfabetos, né? E não eram alfabetizados, então eles não sabiam ler nem escrever, porque começavam muito cedo a trabalhar muito cedo, né? Agora vamos continuar aqui. Frequentar a escola e se manter nela era mais comum entre as famílias mais abastadas, né? Nessas famílias, as crianças não precisavam trabalhar desde cedo, então poderiam ir à escola. Então, essas famílias era que tinham o que é abastado, que tem condições materiais, bens ou dinheiro. Então, essas aqui, elas iam porque elas tinham dinheiro, né? Então, elas já frequentavam desde cedo a escola, certo, gente? A tia vai só olhar aqui qual é até a página 218, tá? E nós vamos parar aqui, na próxima aula a tia continua, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade em casa com a lupa na mão e depois a gente vai comentar e responder, tá? Então, no início da República Brasileira, a educação das meninas era voltada para o trabalho no lar. Atualmente existe alguma diferenciação entre os conteúdos estudados por meninas e meninos, porque hoje em dia, né, gente, tem essa mudança, né? Por quê? Porque hoje em dia as mulheres conseguem estudar, não é? Estudar, frequentar a escola, né? E tem outras disciplinas fora a cuidar de lá. Esse não tem mais cuidar do lar, né? Tem outras disciplinas do qual a gente conhece, vocês conhecem, né? Então, respondo, na próxima aula a gente comenta mais, certo? E a tia vai ficando por aqui, até as nossas próximas aulas, né? E estudem, né? E façam as atividades do FA e fiquem sempre atentos nas agendas, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? Se cuidem, até as próximas aulas. Tchau, tchau. Beijo.